Olá, meus queridos, é um prazer estar com vocês novamente. Eu sou o evangelista Celso Godoy e vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos gravando mais uma videoaula da lição de número 6, que será ministrada na sua igreja dia 9 de fevereiro de 2025, ok? Então fica conosco até o final desse vídeo e nós temos aqui, vamos trazer para vocês muito subsídio, muito conhecimento sobre essa lição maravilhosa, que é uma das lições das 13 lições, do seriado das 13 lições do nosso trimestre 2025, Então fica conosco. Para você que ainda não é inscrito, que é a primeira vez que está assistindo o nosso canal, por gentileza, se inscreva em nosso canal, só dá um clique, inscreva-se. Não é necessário pagar nada, tá? É gratuito, é só clicar, ok? Inscreva ou no sininho e você já está inscrito. Aí você compartilha nossos vídeos e também dá o seu joinha. Assim você está contribuindo para que o nosso canal cresça, e desenvolva e seja enviado para mais pessoas para assistir a poderoso trabalho da palavra de Deus. Então nós estamos incumbidos em pregar a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus, e você é o nosso contribuinte quando você assina o nosso canal, você dá o joinha e você compartilha os nossos vídeos, ok? O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, um mestre de teologia, aprofundado no conhecimento das línguas originais, do hebraico, do grego, É um exímio teólogo, um exímio pastor, e ele nos traz essa maravilhosa lição de número 6, cujo tema dessa lição é: o filho é igual com o pai. Por que o ensinamento dessa lição? Porque há heresias, e nós vamos ver o nome dessas heresias, que começou já nos primeiros séculos e hoje está disfarçado em outra roupagem, como diz o texto, o tema geral da lição, que é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem hoje, Então ela está com outros nomes, com nova roupagem, mas é as mesmas heresias dos primeiros séculos após a era apostólica, Nós vamos ver o subordinacionismo, e outras heresias que seguem, as igrejas que seguem essas heresias, que dá continuidade, Testemunho de Jeová e outras mais que nós vamos estudar, que negam que Jesus é Deus. Aí o subordinacionismo, ele quer dizer que Jesus é subordinado a Deus, e o Espírito Santo é subordinado a Jesus e assim por diante, uma hierarquia, mas é nada disso, Jesus é igual ao Pai, tem os mesmos atributos que nós vamos aprender nessa lição, fazendo aqui uma apologética, uma defesa da fé contra essas heresias. Então a ênfase da nossa lição é apologética e heresiologia, sobre heresias. É claro que diante desse seriado de lições nós vamos ver várias matérias, como eu já disse, Aqui tem as 10 matérias sistemáticas da teologia sistemática, e entre elas temos a cristiologia, a teontologia, a angelologia, mas a ênfase é a defesa da fé, ok? Contra as heresias, ok? Então vamos lá, o nosso texto áureo está em Hebreus 1:8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Está em Hebreus 1:8, ok? Verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. O termo teológico Filho de Deus, entre aspas, ok? É título, sendo assim a existência de Jesus desde a eternidade junto ao Pai. Então, repetindo, o termo teológico, entre aspas, Filho de Deus, é título, ok? Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então, Jesus é igual ao Pai, ok? A leitura bíblica em classe está em João, no livro, segundo escreveu João, aos Evangelhos, capítulo 10, versículo 30 ao 38, ok? Eu e o Pai somos um. Os judeus
pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai, por qual, Jesus faz essa pergunta, por qual destas obras me apedrejas? Pergunta Jesus para esses fariseus, né? Para esses opositores. Por qual delas vocês me apedrejam? Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então ele não aceitava que Jesus fosse Deus, ok? Como essas heresias também pregam. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus. Jesus repreendendo, aqui os judeus, ok? Então nós vemos que essa questão dessas heresias já começou lá desde o tempo de Jesus, tá? Negando que Jesus é o Filho de Deus e é igual a Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acredite que o Pai está em mim e eu nele. Então Jesus faz um apelo, né? Mas se eu as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Nas obras que Jesus fazia, obras, caridosas, boas, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo só bem, e o povo querendo apedrejar porque ele disse que era filho de Deus. Tá? Então essas heresias já vêm lá dos judeus, tempo de Jesus, tá? E vem concretizando através dessa nova roupagem, através dessas heresias modernas, ok? Então, avançando para os nossos tópicos, a lição está dividida, ela tem 3 objetivos, tá? Mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus, Pai e o Filho unigênito, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo e terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Tá? Então ele não parou não, ele continua, certo? Temos aqui pessoas que estão com essa mesma filosofia, tá? Essa mesma ideologia de considerar Jesus inferior ao Pai, que não é igual ao Pai, ok? Nega a divindade de Jesus. Introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma, ok? O embate de Jesus com os religiosos do templo de Jerusalém, revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Tá? Então, aqui nós temos um panorama dessa introdução a respeito dessa questão, tá? De pôr Jesus inferior ao Pai. Tá? E nós vamos mostrar biblicamente que Jesus é Deus. Tá? A lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. No segundo tópico, as heresias do subordinacionismo. E no terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Então são esses, nós pesquisamos, fizemos um resumo aqui, para você ter um vídeo bem assistido, não ser muito delongado ou muito longo, e você ter condições de aprender em pouco tempo,
essas verdades bíblicas. Então, não saia daí, fica conosco até o final e você vai ter uma conclusão boa e um aprendizagem, né, proveitoso para você administrar na sua aula e você que é aluno tirar 10, né, na sua aula dia 9 de fevereiro de 2025, no domingo, né, próximo, ok? Então vamos ao primeiro tópico, né, o resumo do primeiro tópico. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai, né? Vamos ver essa doutrina? Ela é verdadeira, ela é bíblica. De acordo com a Bíblia, Jesus tinha um relacionamento íntimo e hierárquico com Deus, o Pai, e orava por tudo, especialmente em momentos cruciais de sua vida. Então Jesus, tudo que ele ia fazer, ele antes começava com oração. E geralmente, uma porcentagem boa de sua oração, ele começava agradecendo a Deus. Graças te dou, ó Pai. E os estudiosos dizem que 70%, né, do ministério de Jesus foi de oração. Porque o sucesso do ministério de Jesus é porque ele orava. A unção de Jesus é porque ele tinha intimidade com o Pai, ele orava. E ele ensinou os seus discípulos. O discípulo pediu para ele ensinar eles orarem. E Jesus ensinou ele a oração do Pai Nosso, né? Porque os discípulos viam a intimidade de Jesus com Deus. Porque os fariseus punham Deus em terceira, né, colocação verbal, bem distante, porque eles tinham muito temor de Deus e não tinham essa intimidade. E chega o Filho, chega Jesus Cristo, dizendo papai, paizinho, colocando Deus em primeira, tá? Em primeiro lugar, tendo intimidade. Na primeira conjugação verbal, meu pai, paizinho, os discípulos ficaram, né, fascinados com essa oração, sendo que os judeus não tinham essa intimidade. E eles pedem para Jesus ensinar eles a orar. E eles começam a ensinar os discípulos a orar, entre eles dizendo que eles não deviam ser como os fariseus, ficavam em praça pública se aparecendo, mas entrassem no seu quarto. Depois começou a ensinar a oração do Pai Nosso, que nós não vamos entrar em detalhes. Então é muito importante, né, saber isso, que Jesus, seu ministério, o sucesso, quando ele expulsava demônios, quando ele curava os enfermos, quando ele multiplicava os pães, quando ele andava por cima, ele dependia totalmente de Deus, tá? Como filho, né, do Espírito Santo de Deus. Então ele tinha uma vida de constante oração para que nós pudéssemos seguir o modelo dele, tá? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É lógico, seguido essa oração de vigilância constante para não pecar contra Deus. Então, avançando, a relação de Jesus com o Pai é ilustrada em passagens do Evangelho de João, né? Várias passagens João deixa escrito isso, essa verdade. Como João 5, capítulo 5, versículos 19 e 20, Jesus disse que só pode fazer o que vê o Pai fazer, tá? Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também faz, ok? Em João 14, versículo 7, Jesus diz que quem o conhece também conhece o Pai. Está no Evangelho de João. Em João 16, versículo 28, Jesus diz que veio do Pai e voltou para o Pai. Em João 5,17, Jesus diz que seu Pai trabalha até agora e ele também trabalha. Em João 6,38, Jesus diz que desceu dos céus para fazer a vontade do Pai. A doutrina da Trindade, que define Deus como três pessoas consubstanciais, também define a relação entre Jesus e Deus. Trindade no latim. Vamos ver o que é trindade no latim, né? Olha aí a definição. No latim, trinitas, tá? Tríades, de triunus, tripla, é uma doutrina cristã desenvolvida entre o século II e o século IV, tá? Depois de Cristo. Jesus tinha consciência de estar num relacionamento íntimo, sem paralelo com o Pai. Tá? Ele declarava ser um filho preexistente, eterno, coigual ao Pai, que se encarnou para cumprir o propósito da salvação.
ou de salvação, tá? Tendo sido nomeado como o único mediador entre Deus e os homens. Mateus 11, 27, João 8, 58, João 10 e 30, João 14 e 9, João 16, 28 e João 5 e 22. A doutrina bíblica mostra a relação da unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito Jesus Cristo. Então está aí, tá? Essa verdade em que os fariseus não queriam aceitar, os judeus, e hoje, né, as heresias que temos aí, o arianismo, né, e outros ismos que contradiz, né, não são cristãos e não são aceitos pela Igreja Ortodoxa, ok? Avançando para o segundo ponto da nossa lição, a heresia do subordinacionismo. Tá? O subordinacionismo foi uma doutrina cristã primitiva que considerava Jesus Cristo inferior a Deus, o Pai, ok? Esta crença foi considerada herética pela maioria dos cristãos e é rejeitada pelas igrejas ortodoxas. Tá? A origem e desenvolvimento do subordinacionismo. Quais são elas? Surgiu nos primeiros séculos, né? Século II e o século III. Teve origem em debates sobre a natureza de Cristo e sua relação com o Pai. Tá? Princípios do subordinacionismo. Considerava Cristo como inferior ao Pai, seja em essência ou função. Baseia-se em declarações de Jesus, né? Como, entre aspas, o Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. As consequências do subordinacionismo, quais são elas? Impactou, né, a compreensão da Trindade e da natureza de Cristo, contribuiu para o desenvolvimento da doutrina da Trindade. Então, diante dessa heresia, os estudiosos, né, os pais da fé ortodoxa, né, da doutrina ortodoxa, eles teve que afinco estudado sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí formando a doutrina da Trindade para combater essas heresias, né, que vinha do subordinacionismo. Tá? No entanto, os subordinacionistas pensam as escrituras aqui e ali, utilizando as passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então eles pensam aqui e ali, eles não fazem uma exegese, mas eles pegam um versículo isolado um do outro e começam a pensar esses versículos dizendo, né, afirmando que Jesus não é igual ao Pai, tá? Ele é diferente, é inferior. Isso é uma heresia. O subordinacionismo afirma ser um filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário, aonde eles chegaram, né? Que Jesus não é igual ao Pai. E a doutrina da Trindade põe em pé de igualdade tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Não são três deuses, são três pessoas subsistindo em um único Deus. É um único Deus subsistindo em três pessoas, da mesma substância, da mesma essência, e compartilham os mesmos sentimentos, as mesmas ações, porque eles são iguais e são Deus, tá? Então, avançando para o terceiro e último tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje, na atualidade, tá? O subordinacionismo é uma doutrina cristã primitiva que já não é aceita pelas igrejas ortodoxas. Descartaram ela, tá? O subordinacionismo é a crença de que Jesus Cristo é subordinado a Deus, o Pai, em essência ou função. Essa doutrina propôs uma classificação hierárquica das pessoas da Trindade social, ok? O subordinacionismo foi condenado como herético no segundo concílio de Constantinopla, tá? Apesar de ser considerado herético, o subordinacionista influenciou debates teológicos e contribuiu para o desenvolvimento da doutrina da Trindade, né? Aguçou, né? Fez com que
os estudiosos, né, sério, lançar-se, debruçar-se sobre o estudo do Pai e o Filho e o Espírito Santo para formar a doutrina da Trindade, tá? Para combater essa heresia. Hoje as ideias subordinacionistas são encontradas em grupos considerados heréticos e não cristãos, como as Testemunhas de Jeová, os cristodelfianos e pelos também unitaristas, né, bíblicos, e o novo calvinista. Tá? O novo calvinista também defende essa heresia. Porém, a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus. Gálatas 4 e 8. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8 e 6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Qual ela? Jesus Cristo é divindade, é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas, nessa testemunha de Jeová, são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade, ok? Mas se a resposta dos testemunhos de Jeová for negativa, elas a testemunha de Jeová estarão ou estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Então eles ficam sem saída diante dessa pergunta quando eles forem contestar ou pregar para você, tá? Enfim, o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Então são os lugares que eles se apresentam, né, nessas seitas, ok? Fazendo a conclusão da nossa lição, o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Essa é uma verdade, tá? Então nós chegamos ao final dessa lição maravilhosa. Acredito que você adquiriu muito subsídio nessa síntese importante, né? Uma síntese aí para você pegar mais sobre essas heresias, né? Sobre a verdade da Trindade, tá? Que Jesus, ele é Deus, ok? Igual ao Pai. Então, curva a sua cabeça. Nós vamos orar para que Deus abençoe a sua vida e você tenha mais compreensão das Escrituras Sagradas através do ensinamento da Palavra de Deus. Senhor Deus, eu te peço a tua misericórdia sobre essas famílias, que as heresias não venham atropelá-los, mas que eles tenham compreensão através do estudo da Palavra de Deus, do ensino da Palavra de Deus, o que é o Senhor Jesus, né? O verdadeiro Deus, né? Aquele que morreu na cruz do Calvário para a salvação de todos nós. Senhor, entra nessa família, cura as enfermidades, Senhor, repreende, Senhor, a opressão, dá, Senhor, também prosperidade espiritual e material, dá o sustento de cada dia. Esse filho que está afastado, que ele possa aceitar Jesus e voltar para a igreja, dando alegria para os seus pais. Pai eterno, nós oramos e pedimos a Tua graça sobre essa família, sobre a nossa família, e que o Senhor esteja conosco durante esse dia, até a consumação dos séculos, até nós irmos para Ti, o Senhor vir nos buscar no arrebatamento. Pai Santo, nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a vida da sua família e sobre todos nós. Um abraço, né? E um beijão no coração e até a próxima aula. Galera, bye bye.